Vamos começar aqui, essa é a apresentação que nós vamos estar passando, e vamos já falando e perguntando o que é a Bíblia, né? O que a gente entende por Bíblia? Obviamente que para a gente entender qualquer coisa, a gente tem que partir do início, e o início é entender o que significa a palavra Bíblia. A Bíblia, ela vem do grego, que significa biblos, né, que é biblos, e esse termo em grego, biblos, significa rolo ou livro. Então, a Bíblia, ela é uma coleção de livros, ou um apanhado de livros que se juntam e formam o que a gente conhece hoje por Bíblia. Então, em diferentes modos e aspectos, esses rolos e esses livros se juntaram, e a gente vai entender como é que foi esse processo, e formou o que a gente entende hoje, que a gente conhece hoje como a Bíblia Sagrada, ou Sagradas Escrituras, ou as Escrituras. Então, a gente denomina a Bíblia aí de vários termos, ou livro sagrado, então, vários termos com relação à Bíblia. Mas interessante é que a própria Bíblia, ela fala acerca dela mesma. Então, em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17, fala lá que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela mesma se define, ela mesma dá uma definição do que é esse livro tão maravilhoso e tão especial. E a gente vai ver durante esse tempo que a gente vai passar junto agora, alguns aspectos que foram colocados aqui a respeito dessa Bíblia, desse livro. A gente vai ver o que quer dizer inspirado por Deus. A gente vai entender por que a Bíblia ela é importante para o ensino, para a correção, né? Por que ela é importante para aqueles que buscam andar com Deus, aqueles que buscam ter um conhecimento maior de Deus. A gente vai ver que a própria Bíblia, por ser um livro muito especial, ele vai responder a essas perguntas. E aí, para a gente só começar a dar uma pincelada de como a Bíblia chegou até nós, como a Bíblia é formada, porque nós vamos ver isso com mais detalhes à frente, só para dar uma aguçada aí na nossa curiosidade. Para quem não sabe, a Bíblia ela foi escrita aí durante um período, né, um período de mais ou menos 1.600 anos. Ou seja, a Bíblia foi um livro que demorou 1.600 anos para ser escrito e para ser compilado. E esses 1.600 anos, eles variam entre 1.500, começou a ser escrito em 1.500 antes de Cristo, e foi até 450 antes de Cristo, e aí a gente teve um período aí de mais ou menos 400 anos, onde não houve nenhum escrito bíblico inspirado por Deus, a gente vai ver isso também, e aí retomou a partir do ano 45 depois de Cristo e foi completado ali em 90 depois de Cristo. Então esse período de 1.600 anos compreende todo o processo de elaboração da Bíblia. Ela foi feita aí, participaram, né, dessa confecção desse livro maravilhoso, 40 diferentes escritores, né, ou autores, que muitas das vezes não se conheceram, na maioria das vezes não se conheceram, não viveram no mesmo período, viveram em períodos diferentes. A gente vai ver que ela foi escrita aí em 3 continentes distintos, né, escritores na África, escritores na Ásia, escritores na Europa, e ela foi feita também, ela foi, no seu original, ela foi escrita em 3 diferentes línguas, o hebraico, o aramaico e o grego. Então, essa basicamente é a composição da Bíblia, e aí a gente acaba dando uma definição do que é a Bíblia, de uma forma mais concisa, de que a Bíblia ela é o livro sagrado, que é a palavra de Deus, escrita por diferentes autores, mediante a revelação do Espírito Santo. Então, se alguém perguntar para você um dia, mas o que é a Bíblia? Você vai dizer, a Bíblia é um livro que é sagrado, que foi inspirado por Deus e que é a palavra de Deus e que ela foi deixada para nós através do Espírito Santo. Isso é uma definição mais genérica da Bíblia, mas que tenta resumir todos os aspectos do que é a Bíblia. E aí, indo para mais um pouquinho para frente, a gente vai entender que a Bíblia ela é um livro
que é diferente dos livros que nós conhecemos hoje. Os livros que você lê aí na sua casa, um autor que talvez você goste, sei lá, Augusto Cury, ou talvez um outro livro que você goste bastante. A Bíblia, apesar de ser um livro, ela é um livro especial. E ela é um livro que é diferenciado dos livros comuns, dos livros que nós temos aí na cabeceira da nossa cama. E por que isso? Porque ela contém aspectos divinos na sua elaboração. E quais são esses aspectos? Esses aspectos são o que nós vamos começar a estudar agora. Esses aspectos são chamados de revelação, de inspiração e de iluminação. Então, esses três pontos, que são pontos distintos de livros comuns, apesar de, por exemplo, um livro do Augusto Cury, ele ser um livro inspirado pelo Augusto Cury, ele ser um livro onde o Augusto teve uma ideia, desenvolveu uma mensagem, e isso foi inspirado por ele para escrever. A Bíblia, ela tem esses aspectos de um livro comum, mas nós vamos entender que esses processos, em se tratando da Bíblia, eles são divinos. Então, quando falamos de revelação, nós falamos de uma revelação divina. Quando nós falamos de uma inspiração, nós falamos de uma inspiração divina. E uma iluminação, nós vamos ver que também é uma iluminação que vem do Senhor. E aí, vamos andando mais um pouquinho dentro disso, a gente vai entender o que é revelação. Bom, revelar quando você, por exemplo, está noivo de sua esposa, ou noivo do seu marido, do seu marido, né, do que se tornou o seu marido, você tem alguns planos para, por exemplo, como você vai fazer para chegar e chamar e convidar o seu noivo para casar, né? Tem pessoas que fazem uma festa, tem pessoas que planejam algo mais misterioso, ou algum evento mais, né, assim, charmoso, e aí, em um determinado momento, você vai e revela o seu desejo, o desejo do seu coração de se casar com aquela pessoa, e no meio de uma festa, você apresenta, por exemplo, o anel de noivado, e diz, olha, vamos nos casar, e acontece todo esse processo de revelação dos seus planos para o casamento. Na questão bíblica, não é diferente. Deus, ele tem os seus planos e Deus tem os seus propósitos. Quando Deus criou todos esses planos e esses propósitos que foram criados por Ele, em um tempo, o Senhor construiu tudo isso e, em um determinado momento, Ele começou a revelar esses planos e esses propósitos para quem? Para o homem, para mim e para você, para que nós possamos conhecer quais eram os planos e os propósitos de Deus. Então, quando a gente fala de revelação divina da Bíblia, ou do livro sagrado, Bíblia, nós estamos falando que foi o próprio Deus que tornou conhecida essas coisas a respeito dele próprio, para que o homem pudesse conhecer qual era a vontade de Deus, quais eram os planos de Deus e quais eram os propósitos de Deus. Então, é o próprio Deus quem revela isso. E de que forma que Deus revela? Ele revela de dois tipos. Existem dois tipos de revelação. Existe uma revelação que a gente chama de revelação geral, e existe uma revelação que a gente chama de revelação especial. Então, na Bíblia, você vai ver esses dois tipos de revelação. Você vai ver textos que falam da revelação geral de Deus, e você vai ver textos que falam da revelação especial. E o que seria isso? Vamos mais para frente. A revelação geral, ela mostra tudo que Deus fez no mundo à nossa volta. Então, ela vai revelar as coisas criadas. Ela vai revelar que a terra foi criada de um jeito, e por isso Deus fez dessa forma. Se a gente lê o capítulo 1 do livro de Gênesis, 1, 2 e 3, vai falar, vai mostrar como Deus criou as coisas. Então, essa foi a revelação de Deus, da criação do mundo à nossa volta. A revelação geral também ela vai falar, e ela vai evidenciar a existência de um Criador para as coisas que existem hoje, que é o próprio Deus. Então, a gente vai ver dentro da Bíblia textos que vão falar da existência de Deus, né? E esses textos vão mostrar e vão provar que Deus, através de tudo que foi criado, existe. Então, isso é uma revelação geral.
ela também contribui para os propósitos e planos divinos. Ora, Deus criou, arquitetou todas as coisas, desenvolveu seus planos, e agora eu vou revelar isso, e eu revelo dentro das coisas criadas. E aí esses propósitos e planos divinos, por exemplo, agem em favor da natureza, agem em favor do próprio homem, contribuindo para que esses planos e propósitos de Deus se cumpram. E uma coisa que é específica na revelação geral é que ela não é suficiente para o propósito da salvação do homem. Por mais que você leia a Bíblia, por mais que você entenda a Bíblia, em alguns textos da revelação de Deus de forma geral, não vai estar lá o propósito da salvação. Por isso que existe um outro tipo de revelação. Então, de forma resumida, a gente vai ver que Deus se revelou de uma forma geral ao homem através da sua criação, e aí a gente vai ver textos como Romanos capítulo 1, que vai falar que Deus criou todas as coisas e mostrou e se revelou através dessas coisas criadas para que o homem, ele não, não dissesse que não conhecesse a Deus. Salmos vai dizer que todas as coisas criadas por Deus revelam a sua glória. Então, ele vai ver também a ordem que existe no universo, isso mostra como Deus, ele é um Deus criador e é um Deus perfeito, porque o universo é perfeito, então tem que existir algum criador perfeito para que esse universo existisse. Então essa causa primária do universo é o próprio Deus. E por trás disso, a Bíblia revelando isso mostra a existência de Deus. A criação do homem, como nós falamos, e também a Deus se revelando através dele próprio e mostrando a nós o seu caráter, a sua beleza, a sua majestade, todos os seus atributos. Então, tudo isso, queridos, chama-se de revelação geral. É Deus se revelando através da criação, através da natureza, através da criação do homem, e se revelando através dele mesmo, para que os seus planos e propósitos gerais se cumpram. Mas existe algo que é a revelação especial. E essa revelação especial, ela tem um objetivo, ela tem um foco. E o foco é revelar ao homem, revelar a mim e a você, os planos e os propósitos de Deus para a nossa salvação. Então, a Bíblia, ela apesar dela conter uma série de instruções, uma série de ensinos, de leis, e de como o homem deve viver, e tudo isso, ela tem um objetivo principal. E o objetivo principal é essa revelação especial, é revelar os planos e os propósitos de Deus para a salvação do homem. E como é que se dá isso? Se dá através da manifestação de Jesus Cristo. Então, toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela vai apontar para a figura de Jesus. Ah, pastor, mas Jesus só veio no Novo Testamento. Sim, Jesus só veio como homem a esta terra para viver o seu ministério a partir do Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele todo aponta para Jesus. Em todos os livros do Antigo Testamento existem o que a gente chama de tipologias de Cristo, e essas tipologias apontam para Jesus, para o Cristo que haveria de vir, que era Jesus. Então, a Bíblia toda, o centro dela, o propósito dela, é revelar a Jesus Cristo como o Senhor, e como o Salvador e o Redentor da humanidade e do homem caído. E como é que se dá essa revelação especial? Ela se dá através do Espírito Santo, né, agindo e trabalhando no homem, para que o homem possa se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, essa revelação especial, ela vai falar exatamente da revelação de Cristo como Salvador e Redentor da humanidade e a atuação do Espírito Santo no homem para chegar a esse plano e a esse propósito. Então, esse quadro aí que está mostrando no nosso material, ele é um resumo disso tudo que eu falei aqui a respeito da revelação especial.
esse material vai estar disponível depois para vocês, e aí vocês podem ler cada capítulo e versículo desse aí que está sendo mostrado, para que vocês entendam o que é essa revelação especial. Então, a gente entende que ela vem de Deus, que essa revelação especial, ela vem por meio de Cristo, através de Cristo, ela é através da atuação do Espírito Santo no homem, para que o homem entenda essa revelação especial, e aí, nós já conversamos com muitas pessoas, né, pessoas novas na fé, e dizem, irmão, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo muita coisa. E isso é exatamente a atuação do Espírito Santo na vida daquela pessoa nova na fé, para que ela comece a entender. E a gente vai ver que processo é esse aí, a gente vai ver mais à frente. A gente vai ver que essa revelação especial ela é confiável e permanente, ou seja, Jesus é o Salvador do homem, e isso não tem discussão segundo a palavra de Deus. Então, ela é confiável e ela permanece para sempre. Ela está disponível para todos, ela expõe o caminho específico da salvação e outros pontos que a gente está vendo mais adiante. Então, isso é a revelação especial. Então, duas coisas sobre a revelação. Ela é geral, Deus se revelando de forma geral através das coisas criadas, do universo, da natureza, através da criação do homem, revelando seus planos e os seus propósitos para o homem, e revelação especial, que é uma revelação específica que mostra que o homem caído, o homem pecador, precisa se arrepender e precisa de um Redentor, e esse Redentor e Salvador é Jesus Cristo. Isso está nesse aspecto de revelação. Um outro ponto é a inspiração. Nós falamos da revelação, que é Deus mostrando os seus planos e os seus propósitos na Bíblia, e a inspiração. Inspirar significa, vem do latim, soprar para dentro. Né? E dentro do contexto bíblico, inspirar é o processo pelo qual o Espírito Santo de Deus, ele age nos escritores bíblicos, para que estes escritores bíblicos escrevam as palavras, escrevam aquilo que deve ser inscrito. Então, é como se o Espírito Santo, vamos fazer um paralelo aqui com o nosso Augusto Cury. Eu vou tomar uma água aqui e aproveitar para mostrar a caneca da Aba Church. Se você quiser uma caneca dessa, fale conosco depois, nós vamos ver como adquirir uma para você. Então, vamos voltar para o nosso caso do Augusto Cury aqui. Então, Augusto Cury, ele é o autor de um determinado livro. Mas vamos dizer que, para aquele livro, ele estava com muita preguiça de querer escrever aquele livro. Então, ele, ao invés de escrever aquele livro, ele chama algumas pessoas e diz, olha, eu vou passar para vocês a minha inspiração, o que eu quero com relação a esse livro. E aí vocês vão começar a escrever esse livro para mim, e aí eu vou ver depois se vocês estão escrevendo exatamente aquilo que vocês deveriam escrever. Então, grosso modo, a inspiração divina a respeito da Bíblia é exatamente isso. É Deus, através do Espírito Santo, inspirando aqueles 40 homens que escreveram a Bíblia sobre o que deveria ser escrito na sua palavra. E essa inspiração, nós temos dois pontos, que é chamada de verbal e plenária. O que quer dizer isso? Que cada palavra da Escritura é inspirada. Não são apenas as ideias. Então, eu queria que você entendesse isso, querido, porque isso é muito importante, porque ao longo do tempo, a Bíblia, ela foi o livro mais discutido e o livro mais testado e o livro que mais, vamos dizer assim, as pessoas tentaram provar que ela não é um livro inspirado e que ela contém erros e que ela possui coisas falíveis dentro dela. E quando a gente fala, e a Bíblia diz que a Escritura é inspirada, é toda inspirada, a gente tem que entender que ela é toda inspirada nas suas palavras, não apenas nas ideias. Não é que Deus chegou para Paulo e disse, olha, Paulo, eu vou falar isso para você a respeito da justificação do homem. Então, a justificação do homem é mais ou menos assim, e aí tu escreve o que tu entendeu. Não é isso. É Deus agindo através do Espírito Santo, inspirando aquele escritor a escrever aquelas palavras que estão na Bíblia hoje. Então, essa é uma inspiração verbal. E ela é plenária quando a gente diz que ela é completa ou cheia, ou seja, todas as partes da Bíblia são inspiradas, todas.
Não é somente um livro, não é somente uma parte de um livro, não é somente a parte de um capítulo, mas todas elas são, toda a Bíblia, ela é inspirada. Do Gênesis capítulo 1 até o final de Apocalipse, a Bíblia, ela é inspirada em todas as suas palavras, ou seja, ela vem de Deus, né, na sua plenitude, na sua completude. Então, isso é que a gente chama de inspiração. E isso nos dá o quê? Que a Bíblia, ela é inerrante e infalível. O que quer dizer isso? A Bíblia não contém erros na sua mensagem original. Naqueles escritos originais da Bíblia, a gente vai ver daqui a pouquinho que são esses escritos originais, ela não contém erros. A sua mensagem é verdadeira, por isso ela é inerrante, porque a mensagem da Bíblia, como um todo, ela é verdadeira. Ela é infalível no sentido de que ela é incapaz de errar. Porque Deus é incapaz de errar. Então, se Deus é incapaz de errar e Deus é o autor da Bíblia, é o revelador, inspirador da Bíblia, então a Bíblia, que é a sua palavra, também ela é incapaz de errar. E essa questão de ser incapaz de errar, não é somente nas questões de fé e prática. Não é somente nas questões, então a Bíblia, só no que diz respeito à salvação do homem, ela não erra. Mas em outras coisas ela pode errar. Não, não é isso. De forma, na sua plenitude, de forma cheia, de forma plena, a Bíblia, ela é incapaz de errar e ela não contém erros nos seus escritos originais. E aí, o que são esses escritos originais? A gente chama de autógrafos. São aqueles escritos que Paulo, que Pedro, que Moisés, né, que Esdras, que Neemias escreveram quando estavam escrevendo a Bíblia. E isso a gente chama de escritos originais ou de autógrafos. E aí a gente vai ver que esses autógrafos, eles foram escritos em papiros e em pergaminhos, a gente vai ver mais na frente. E algo com relação aos autógrafos é que eles não existem mais. Você não tem mais os originais da Bíblia, dos escritos da Bíblia, mas nós temos cópias fiéis, e a gente vai ver isso também rapidinho, cópias fiéis desses escritos bíblicos. E, por último aspecto da inspiração é a preservação, ou seja, aquilo que Deus revelou ao homem, inspirou através do Espírito Santo para ser escrito, o próprio Deus é quem preserva a sua palavra de forma intacta e fiel quanto ao seu significado original. Deus é soberano, Deus é poderoso e ele não iria permitir que os seus escritos, que o seu livro fosse pervertido pela mão de um homem ou pela mão de um escritor, por causa da sua perfeição e por causa do seu poder sobrenatural. Então é o próprio Deus quem agiu e quem age para que a palavra dele continue intacta e continue fiel. O próprio Senhor Jesus vai dizer que, olha, não passará nenhum tio dessa palavra, e que mais lá na frente a pouco vai dizer que a gente não poderia acrescentar nenhum escrito a mais no que estava sendo dito. Ou seja, é o próprio Deus quem garante que a Bíblia ela é fiel e que aquilo que está na sua originalidade é intacto. Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, queridos, e esse próprio Deus quem garante a preservação da sua palavra. Então, esses aspectos divinos da Bíblia com relação à inspiração é importantíssimo para a gente hoje, nós que somos novos na fé, ou para nós que já caminhamos um pouco na fé. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ter a certeza de que as palavras que estão escritas nesse livro maravilhoso são verdadeiras, são fiéis, são palavras de vida, são palavras que trazem transformação de vidas e são palavras que têm propósitos e têm planos. Não são livros que a gente lê aí, até livros pequenos, que o autor escreve uma coisa e um livro seguinte, ele já escreve uma coisa totalmente diferente do que ele escreveu no livro anterior. A Bíblia ela não tem essas discrepâncias, ela não tem essas divergências. Apesar de ter algumas aparentes divergências, elas são explicadas, e muito bem explicadas, de forma fiel, de forma tácita, dentro do seu contexto, e fazendo com que a Bíblia ela se torne única na sua mensagem e
única nos seus planos e nos seus propósitos de apresentar a Jesus como Senhor e Salvador da humanidade. E para a gente terminar, aí 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, vai dizer, porque nunca jamais qualquer profecia ou qualquer palavra foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem atuou na vida daqueles homens que escreveram as Sagradas Escrituras. E o último aspecto divino é a iluminação. Para fechar, né, esse pacote divino da Bíblia, a gente tem a iluminação. E o que é iluminar? Iluminar é mostrar alguma coisa. E quando a gente fala da iluminação bíblica, nós estamos falando exatamente da capacidade que o Espírito Santo dá a mim e a você para compreender o que foi revelado e o que foi inspirado nas Escrituras. Eu costumo dizer, meus queridos irmãos e irmãs, que quando você compra um exemplar da Bíblia, você ganha o autor junto com você. Quando você leva a Bíblia para casa e você começa a ler a Bíblia, o autor está ali do seu lado, que é o Espírito Santo de Deus te ensinando e te mostrando tudo que você deve aprender e entender sobre a palavra. Imagine aí se você tivesse o Augusto Cury aí do seu lado, quando você está lendo o livro do Augusto Cury, aí você, isso aqui bem aqui eu não entendi. Augusto, me explica aqui o que você quis dizer, eu quis dizer isso, isso. Agora eu entendi, Augusto. A mesma coisa não, porque isso não dá para fazer, mas a Bíblia dá para fazer dessa forma. Você tem um exemplar bíblico, você começa a ler a Bíblia e você, não estou entendendo isso aqui, e aí você ora, você pede iluminação do Espírito Santo, o Espírito Santo te mostra o que quer dizer aqueles textos, e aí você, nossa, agora sim, caíram as escamas dos meus olhos, eu consigo entender. Por que isso, irmãos? Porque Deus quem revelou, Deus quem inspirou, e Deus quem está iluminando a você e a mim a entender o que foi escrito nas Sagradas Escrituras. Então, por isso que a iluminação ela é importante. Por quê? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 a 13, que o homem natural, ele não pode discernir as Escrituras. E esse texto eu vou ler aqui rapidinho, porque é importante. 1 Coríntios 12, de 10 a 13, diz assim, ó, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que nos tem dado, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que agora são espirituais. Então, o homem natural, o homem que não nasceu de novo, o homem que não tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ele não consegue entender as Escrituras. Eu e você éramos assim quando nós não tínhamos um relacionamento com o Senhor e não éramos iluminados pelo Espírito Santo. Quantas vezes eu já li a Bíblia e não entendia coisa alguma na Bíblia? Por quê? Porque eu não tinha esse relacionamento com o Espírito de Deus. Mas depois que nós entendemos e compreendemos, através da iluminação do Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus, tudo começa a fazer sentido na nossa vida. A mesma forma, a obra de Cristo, né? Começa a fazer sentido na vida da pessoa. 1 Coríntios 1,18, que vai dizer exatamente que a obra da cruz, a obra de Cristo, parece loucura para os que não conhecem, mas para nós que cremos, isso é poder de Deus. Então, a obra de Jesus, ela começa a fazer sentido. A obra de Jesus na cruz começa a fazer sentido na minha vida, na sua vida. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está nos ensinando, está nos mostrando essa obra maravilhosa que Jesus fez na cruz do Calvário, para mim e para você, para que pudéssemos ter novamente vida com o Senhor. E o Espírito Santo ilumina para o entendimento das Sagradas Escrituras, está lá em Efésios capítulo 1, versos 17 e 19, que diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele.
Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam o quê? Iluminados, que é exatamente isso que nós estamos falando, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual o Senhor Deus os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então, a iluminação, esse é o final do estágio divino, vamos dizer assim, dos aspectos divinos da Bíblia. Revelação, inspiração e iluminação. Amém? E aí, 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus são entendidas de forma espiritual. Para que você entenda as coisas de Deus, é preciso que você entenda de forma espiritual. E é o Espírito Santo que vai iluminar o seu coração e o meu coração para entender essas coisas de Deus. Amém? Então vamos passando rapidinho mais para frente. Qual é a importância da Bíblia? Então, depois de tudo que nós falamos, por que a Bíblia é importante? Primeiro, é importante porque a Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, muitos dizem por aí que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu, particularmente, e a tradição ortodoxa cristã, garante que a Bíblia é a palavra de Deus, no sentido de que tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. Como nós já vimos, toda a Bíblia, e como diz em 2 Timóteo 3, toda a Bíblia é inspirada por Deus, e não somente parte dela. Porque se a gente disser que a Bíblia contém a palavra de Deus apenas, nós vamos estar dizendo que existem coisas dentro da Bíblia que não foram inspiradas. E aí a gente pode cair num erro grave em dizer, bom, e agora? O que é inspirado e o que não é inspirado? E aí a gente já não sabe mais se aquilo que está escrito vem de Deus ou se não vem de Deus. Por isso que a Bíblia, o conceito de inerrante, infalível e de inspiração é de que a Bíblia é toda inspirada por Deus e por isso ela é a palavra de Deus. A Bíblia é importante também porque ela revela a Jesus Cristo, e deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma pergunta, não? Certo. Porque ela revela a Jesus Cristo como o Salvador e Redentor da humanidade. Nós temos que entender que a Bíblia é um livro que foi escrito para mim e para você, meu querido. A Bíblia não foi escrita para os extraterrestres e marcianos. Ela foi escrita para mim e para você com um propósito específico de revelar a Jesus como Senhor e Salvador da humanidade. E essa revelação na Bíblia, ela torna a Bíblia importante para a minha vida e para a sua vida. Lucas 19:10, o próprio Senhor Jesus vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. João capítulo 5, versículo 39 diz, Jesus também falando, né? Vocês estudam, falando ali para os fariseus, vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Jesus está dizendo, nas escrituras vocês pensam que têm a vida eterna. Aí Jesus diz, e as escrituras são as próprias escrituras que testemunham a meu respeito. Olha que maravilha. Naquele momento específico, não existia ainda o Novo Testamento. Só existia o quê? Só existia os rolos, os papiros, né, do Antigo Testamento, que a gente vai ver daqui a pouco, era formado pelo Tanakh, ou pela Taná, né, como se chama, dos judeus. Então, toda a lei, né, o Pentateuco, tudo que estava nos escritos proféticos, nos escritos históricos, era aquilo que Jesus lia. E quando Jesus vai debater com aqueles homens da lei, ele vai dizer, olha, vocês leem as escrituras, ok? Mas as escrituras, elas falam a meu respeito. Ou seja, tudo que estava no Antigo Testamento, que eles liam, estava testemunhando a respeito de Jesus. Então, a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela vai revelar a Jesus como esse Senhor e como esse Salvador da humanidade. E mais uma coisa de por que a Bíblia é importante, porque ela contém as leis divinas. Ela contém aquilo que Deus deixou para nós aprendermos como leis, para que pudéssemos ter um relacionamento com o Senhor, com Deus, né, de forma saudável, de forma plena com Ele e também com os outros.
né? A gente tem os 10 mandamentos, que Jesus vai resumir em 2 mandamentos. A gente tem todas as leis que foram deixadas ali no Antigo Testamento, que Jesus vem e fala, olha, essas leis, o que vocês veem, eu sou o fim dessas leis, eu cumpro essas leis. Então, a partir de agora, essas leis, elas se resumem a aquilo que Jesus deixou para as nossas vidas. Não que a lei foi anulada, não é isso que Jesus disse. Jesus disse que a lei foi cumprida nele. E a partir de agora, a lei, aquilo que apontava para ele, né, como diz lá em Gálatas, que a lei, ela serviu de gaio, né, serviu de tutor para nos mostrar a Jesus, e agora que Jesus veio, né, nós seguimos a lei por causa nas leis de Jesus, os mandamentos que foram deixados e afirmados por Jesus. Então, em 1 João 2, 4 e 5 diz, ora, aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. Nós obedecemos a Deus porque nós amamos ao Senhor, e obedecemos aos seus mandamentos porque amamos a sua palavra, e em obediência à sua palavra. Por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia. E vamos mais à frente. Origem e divisão da Bíblia. Bom, a gente já falou um pouquinho da origem. Deus é o próprio revelador e inspirador da Bíblia. Então, a origem da Bíblia é em Deus. Deus é quem deu origem à Bíblia. Ele que criou os seus planos, os seus propósitos e revelou e inspirou homens para escrever a Bíblia. Ela foi inicialmente comunicada de forma oral. Como é que é isso, irmão Guilherme? Ora, na época de Adão, na época, né, dos pais, não existia escrita ainda, né, escrita como a gente conhece hoje. Então, como é que os ensinos, como é que as tradições, aquilo que nós lemos no Gênesis, ela foi deixada? Primeiramente, de forma oral. Então, Deus, né, mostrou, ensinou Adão. Adão estava na criação, lá no Éden, junto com ele. Adão viu, né, como é a partir dele ali, como é que as coisas foram criadas. Deus mostrou a ele como é que as coisas foram criadas. Isso foi passando de tradição de forma oral de pai para filho. E naquela época, os homens viviam e mulheres viviam 900 anos. Então, uma história, Adão, quando ia contar a história para os seus filhos dormir, ele não contava a história da Branca de Neve, ele contava a história da criação do mundo. Então, ele chegava para os seus filhos e dizia, olha, Deus, quando Deus criou o mundo, Deus criou dessa forma, dessa forma, dessa forma. E 900 anos ouvindo isso, as crianças aprenderam. E não só aprenderam, como passaram para os seus filhos, para os seus netos, seus tataranetos. Então, essa tradição inicialmente oral foi passada. E a gente não pode esquecer da inspiração divina. E aí, quando chega a época dos escritos, aí quando Moisés, que é o primeiro registro escrito bíblico, além da tradição que foi passada de forma oral, de geração em geração, também vem a inspiração do Espírito Santo sobre Moisés, para que Moisés escreva, né, de forma tradicional, os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? Então, e aí ele escreve já, né, em formas de papiro, que existiam algumas formas rudimentares de escrita, mas já existiam de alguma forma. Amém? Vamos em frente. Como eu falei, já foi feito de 1.600 anos, né, entre 1.500 antes de Cristo a 450 antes de Cristo e 45 a 90 depois de Cristo. Esse período de 400 anos, entre 450 e 45 depois de Cristo, é chamado de período intertestamentário ou período das trevas. Foi um período onde não houve profeta de Deus na Terra. A gente vai ver isso rapidinho também na frente. 40 autores, 3 línguas, hebreu, aramaico e grego, 3 continentes. Ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, no total de 66 livros. Dentro do Antigo Testamento, nós temos 39 livros que compõem o Antigo Testamento e 27 livros que compõem o Novo Testamento. Só a título de curiosidade, existem 1.189 capítulos em toda a Bíblia e 31.173 versículos em toda a Bíblia. E também a título de curiosidade, aí a mais à esquerda, acima, você vai ver o que são os papiros, né, que são basicamente esses papéis que eram feitos de uma planta egípcia chamada papyrus,
né, bem original o nome, e que eles escreviam os autores do Antigo Testamento, né, principalmente eles escreviam nesses papiros, o que eles recebiam de forma inspirada por Deus, e os pergaminhos que vieram depois dos papiros, eram feitos com peles de animais, cabra, ovelha, eram mais caros, então nem todos tinham acesso para escrever, e tinham mais qualidades, como vocês podem ver aqui também, alguns escritos bíblicos foram escritos em pergaminhos. E aqui coloquei também a tabela periódica da Bíblia, uma forma divertida de entender o que é a Bíblia, como é dividida a Bíblia. Então, a gente tem aqui o Antigo Testamento, né, em Pentateuco, históricos, são grupos de livros da Bíblia, Pentateuco, isso está mais detalhado no material que eu passei para vocês no grupo de WhatsApp. Então, tem os grupos, né, Pentateuco são os 5 primeiros livros, tem os livros históricos, tem os livros de sabedoria, profetas maiores, profetas menores, e isso contém o Antigo Testamento, e o Novo Testamento são os evangelhos, as cartas de Paulo, as igrejas, as cartas de Paulo a pessoas, as outras cartas ou epístolas, e o livro de profecias, basicamente, que é o Apocalipse. E aqui um sumáriozinho do que cada livro dentro do seu grupo, a sigla, o símbolo dele, então quando você vê GN, você sabe que é Gênesis, quando você vê LM, você sabe que é o livro de Lamentações, né, para você também começar a se acostumar com isso. Tá, e aí, indo para frente, nós temos 15 minutos, o cânon bíblico. Então, tudo que nós falamos, nós falamos dos aspectos divinos da Bíblia, nós falamos da origem, nós falamos da divisão da Bíblia, nós falamos da importância da Bíblia, e existe o que a gente chama de cânon bíblico. O que é o cânon? O cânon significa régua, ou seja, é uma regra que era usada para determinar se um livro, né, e a gente está falando aí de livro da Bíblia, né, dos livros da Bíblia, ele poderia ser medido com um padrão para ser aceito como um livro inspirado por Deus. Então, esse é o processo que determinou os livros da Bíblia que nós temos hoje. Então, os 66 livros 39 no Antigo, 27 no Novo, eles passaram por esse processo de canonização, ou de cânon bíblico, para que chegasse até o que nós temos hoje. Entretanto, eu gosto sempre de colocar esse ponto. A escritura já era escritura quando a pena do escritor, ou a caneta, tocou o pergaminho. Quando os escritores começaram a escrever a Bíblia, inspirados por Deus, elas já eram escrituras. Elas já eram inspiradas. Então, o que existe num cânon é apenas vamos dizer assim, mostrar, testificar que aquilo de fato, aquilo de verdade, são livros inspirados por Deus. Mas eles já eram inspirados por causa que vieram de Deus. E aí a gente tem um cânon do Antigo Testamento, né, como foi feito o cânon do Antigo Testamento, isso aqui também é título de curiosidade, os livros do Antigo Testamento pela tradição judaica. Então, nós temos a autoridade aí da Tanakh, os Torá, os profetas e os escritos, como nós já falamos. Então, a Bíblia judaica, ela reflete, ela compõe a Bíblia cristã no Antigo Testamento. Então, o nosso Antigo Testamento é a Bíblia judaica, que é chamada de Tanakh, certo? E isso é provado tanto pelos eruditos, né, judaicos, quanto pelos eruditos cristãos. O reconhecimento do encerramento da atividade profética em Israel, ou seja, o Antigo Testamento, até 450 anos antes de Cristo, existia profeta em Israel, ou seja, Deus falava com o homem através dos profetas. Durante o período que eu já falei, o período das trevas, ou o período intertestamentário, não houve profeta em Israel. Então, aqueles 400 anos antes de Cristo, não houve profeta. Deus não falou com o homem. Deus silenciou durante aquele período. Não houve derramar do Espírito Santo de palavras inspiradas por Deus através do homem. E aí que, por exemplo, os apócrifos, livros apócrifos são livros que não são inspirados, a gente chama de apócrifos. Os livros apócrifos, né, católicos, da Bíblia católica, por exemplo, eles não foram inseridos na Bíblia
judaica, na Tanakh, e por consequência não foram inseridos na nossa Bíblia que nós temos hoje. Por quê? Porque eles foram escritos nesse período onde não houve profeta em Israel, onde não houve profeta de Deus na terra, melhor dizendo. Então, e eles não estão no livro, na Bíblia judaica, e foram inseridos no cânon católico, saibam ou não, centenas de anos depois que a Bíblia já estava, vamos dizer assim, o processo de canonização da Bíblia já estava fechado, já estava definido. No material que eu passei para vocês, eu cito quais são esses livros apócrifos, e se vocês quiserem procurar mais a respeito deles, vocês vão ver que existem coisas lá que claramente você vê que contradiz ou que diverge de ensinos bíblicos, né? São livros históricos, sim, Primeira Macabeus, Segunda Macabeus, tem história do povo judaico naquele período dos Macabeus, um período de glória, inclusive, do povo de Israel, mas é um livro histórico, não é um livro inspirado. Por isso que a nossa Bíblia cristã, protestante, ela tem 7 livros, no Antigo Testamento, ela tem 7 livros a menos que a Bíblia católica, porque a gente, pela tradição cristã ortodoxa, nós utilizamos a Bíblia judaica, né, que é a Tanakh, compreende o Pentateuco, o livro dos profetas e o livro dos escritos. E um outro ponto com relação ao cânon do Antigo Testamento é o Novo Testamento citar os livros do Antigo Testamento. Então, quando o Novo Testamento citou os livros do Antigo Testamento, o processo de canonização disse, esses são livros inspirados porque o Novo Testamento cita de forma doutrinária, de forma com que mostra realmente a verdade bíblica, e aí entrou, foi mais um ponto. E por último, Jesus efetivamente endossou o cânon hebreu em Mateus 23, 35, vocês podem ler depois, quando Jesus fala de todo o período do cânon hebreu, né, que quando foi mortos, desde de Abel até o último ali profeta que foi morto, Jesus dá esse endosso também. E o do Novo Testamento, eu vou correr um pouquinho por causa do horário, o livro foi escrito por alguém que foi testemunho ocular de Cristo, então essa era a regra para eles, para que o processo dissesse se é um livro inspirado ou não. Foi escrito por alguém que foi testemunho ocular de Cristo? Sim. Foi escrito por Paulo? Foi. Então, é um livro inspirado por Deus. Foi escrito por Pedro? Sim. Então, é um livro inspirado por Deus. E isso compreende basicamente o período do apostolado. Por isso que hoje nós não temos mais nenhuma adição na Bíblia, porque o período do apostolado já encerrou. Não existem mais apóstolos que foram testemunhas oculares de Jesus. Um outro ponto, o livro passou pelo teste de concordância doutrinária, eu já falei isso bem aqui, né, que era visto com outra parte das escrituras, e eram livros que foram usados no início da era cristã contra ataques externos ao cristianismo. Então, eles usavam parte daquelas cartas que eram escritas por Paulo, por exemplo, para contra-atacar ou para mostrar que os ensinos gnósticos, por exemplo, eram mentirosos, e aí eles usavam as cartas de Paulo, por exemplo, para dizer que, olha, Paulo diz isso, então o que esse falso profeta, esse falso mestre está falando é mentira, é inválido, é falso, porque o Espírito, a carta de Paulo está dizendo exatamente o contrário. Então, esses processos fizeram com que a gente tivesse os livros que nós temos hoje na Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. No material está um pouquinho mais detalhado. E aí, para a gente concluir, algumas curiosidades sobre as traduções da Bíblia. Então, como a gente sabe, a Bíblia ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Mas nós temos mais de 2.000 línguas sendo faladas no mundo, e nem todo mundo sabe hebraico, nem todo mundo sabe aramaico, já tem uma língua extinta, e nem todo mundo sabe grego. Então, o que aconteceu? Logo depois que quando os escritos começaram a acontecer, começaram a haver traduções da Bíblia. Então, a Bíblia, como eu falei, foi originalmente escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. A Bíblia, para quem não sabe, é o livro mais traduzido e distribuído em todo o mundo. Então, a Bíblia, ela contém centenas e centenas de traduções para as línguas,
mas, como eu falei, existem 2.000 línguas. Se eu não me engano, a Bíblia já foi escrita em quase 500 línguas, ou seja, ainda tem aí mais de um quarto aí para que a gente possa, né, escrever, ou para que a gente possa ensinar a Bíblia, né, para as pessoas. Por isso que o processo evangelístico é importante, porque você vai pregar a Bíblia para pessoas que não têm a Bíblia na sua língua. Então, você falando, né, na língua daquela pessoa o que a Bíblia é, você está traduzindo, né, vamos dizer assim, de forma oral, e a Bíblia e gerando vida naquelas pessoas. A primeira tradução da Bíblia foi do hebraico para o grego, conhecida como Septuaginta, que ocorreu 200 anos antes de Cristo. Então, o que a Septuaginta fez? Pegou a Bíblia hebraica, judaica, e traduziu para o grego. Então, o Antigo Testamento, ali, 200 anos antes de Cristo, já tinha sido de forma traduzida, não em sua totalidade, uma grande parte, para a língua grega. No século IV, São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, que foi conhecida como Vulgata. No século XVI, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, tornando acessível para o povo, de forma geral, porque, e aí veio também a questão da imprensa, né, com, se eu não me engano, Bartolomeu. Se eu estiver errado, me perdoe, eu não lembro agora da pessoa, do inventor da imprensa, mas eu acho que foi Gutenberg, acho que é Gutenberg, se eu não me engano, é um desses dois, mas eu vou achar e vou passar para vocês. A tradução de Lutero foi um marco na reforma protestante, influenciou outras traduções em outros idiomas, né? A primeira Bíblia na língua portuguesa foi em 1898, feito por João de Almeida, né, publicada aí como Almeida Revista Corrigida, foi a primeira Bíblia que foi impressa no Brasil. Existem mais de 2.000 línguas no mundo que ainda não possuem uma tradução completa da Bíblia. Algumas traduções modernas da Bíblia buscam adaptar o texto para uma linguagem mais contemporânea e de fácil compreensão, sem, entretanto, perder o contexto e a ideia principal e o objetivo do texto bíblico. Então, existem diferentes traduções e versões da Bíblia. Por exemplo, a Nova Versão Internacional é uma linguagem mais fácil de se ler, porque ela está mais atual e contemporânea, só que ela não muda o sentido ou o contexto daquele texto só porque ela mudou uma palavra. Então, ao invés dela dizer que o céu está chegando no seu amanhecer, ela vai dizer que o dia chegou. Então, de uma forma diferente, mas a mesma ideia, o mesmo contexto, mas de uma forma mais entendível para nós. A Bíblia King James, ela foi publicada em 1611 e é uma das traduções mais influentes e amplamente utilizadas na língua inglesa. Então, para nós que estamos aqui na Austrália, seria interessante também começarmos a ler a Bíblia em inglês, e a King James é a mais conhecida. E, além das traduções completas da Bíblia, existem também versões parciais que focam em determinados livros ou textos específicos. Amém?